Bem-vindo, Capricórnio, à sua leitura do mês de março. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram nos últimos dias? Vamos ver hoje quais são as potências desse mês, quais são os desafios, enfim, vamos ver qual é a mensagem que você precisa receber, Capricórnio. Antes da gente começar, vou pedir para você que é novo aqui no canal, para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, gente, não dói nada, é só um clique. Ativa as notificações para você saber sempre que sair um vídeo novo por aqui, deixa aquele like, porque ajuda demais eu continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Se você também gostou da minha energia, está querendo saber como é que faz uma leitura comigo, tem o link aqui na caixa de descrição, que você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Vou te passar valores, vou te passar informações e explicar tudo bem certinho. Corram lá, gente, os horários são limitados, tá bom? Lembrando também que essa aqui é uma leitura para os nativos de Capricórnio, pessoas com Sol, Lua, Ascendente ou meio do céu, mas fiquem à vontade, gente, para assistir qualquer vídeo do canal. Tem uma playlist aqui passando com as leituras do mês, então fiquem à vontade para assistir qualquer vídeo. Agora, se essa leitura aqui não ressoar com você, não tenta forçar. É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, então tenham paciência, meus anjos! Já estou aqui com o meu baralho, vou dar aquela última embaralhadinha final, e aí a gente já começa a conversar, Capricórnio. O que vocês me contam? Nesse março de 2022, Capricórnio, vamos lá! Eita, Capricórnio, nós temos aqui um 9 de espadas. Começamos tenso, Capricórnio. O que está acontecendo? E um 2 de espadas aqui também. Vamos lá. Temos um 7 de paus. Opa, carta do mago. Um ás de espadas. Um 5 de espadas, gente. Só tem espada aqui nessa leitura de hoje. E por último, uma última carta. Opa, pulou aqui, mas não pulou. A carta do Imperador. No fundo do maço, a gente tem um 10 de ouros, só que ele está invertido. Então, a primeira carta que a gente vai conversar, Capricórnio, a carta que está representando vocês, a mente consciente, a mente rápida de vocês, e aparece aqui como um 9 de espadas, né? Vejo a mente de vocês muito tumultuada nesse mês de março, Capricórnio. Ansiedade, angústia, desespero também, né? O 9 de espadas fala de insônia, pesadelos também. Então, a mente de vocês muito, mas muito congestionada aqui nesse mês de março, Capricórnio. Eu vejo que isso, né, vem de um lugar mais profundo que é representado aqui por esse 2 de espadas, uma dúvida, né? Então tem uma dúvida gerando essa angústia toda, uma dúvida sobre o que fazer, sobre que caminho seguir, e vejo ao mesmo tempo vocês se batendo aí, Capricórnio, para tentar acertar esse caminho. Eu preciso fazer a escolha certa. Eu preciso fazer a escolha ideal. E aí vocês não conseguem encontrar essa escolha ideal, porque, como eu sempre digo aqui, né, com esse 2 de espadas, né, gente, é uma ilusão a gente achar que existe só um caminho certo, um caminho ideal, onde todas as respostas vão ser respondidas, onde tudo vai se resolver. Não existe isso, Capricórnio. Então, primeira coisa para você já ir trabalhando durante essa leitura, desiste dessa ideia de tentar encontrar um lugar ideal, uma solução infinita que vai solucionar todos os problemas, tá? Abandona isso, porque é isso que está gerando aqui, né? Essa angústia toda, né, gente? Esse desespero todo. Vejo vocês também muito mentais esse mês, né? Como eu disse aqui, muitas cartas aqui do naipes de espadas. Então, é um mês onde a intelectualidade, o mental está muito ativo aqui. Por um lado, gente, isso é bom, né? Porque a gente está mais aberto para a comunicação, para se expressar. A gente tem uma disponibilidade mais criativa da mente, novas ideias, né? Por um lado, isso pode ser bom, né? Uma mente mais criativa. Por outro, né, gente, é a gente pensando demais. Pensa, tenta encontrar soluções só na mente.
E muitas vezes essas soluções que a gente está buscando não estão no nosso pensamento, né, Capricórnio? Então, assim, pega um pouco da coisa boa dessa energia. Eu já vou falar também do positivo de ter uma energia mental aqui esse mês, mas toma cuidado, Capricórnio, para não ficar obcecado em querer encontrar uma resposta final para tudo. Entende? Querer encontrar uma solução pela mente. Isso não vai ajudar vocês esse mês, tá? Mas olha que interessante, Capricórnio. A carta que aparece aqui como algo favorável, algo expansivo, que vai ajudar vocês esse mês, aparece aqui como um 7 de paus. Então, sim, exige-se aqui, nesse mês, que vocês vão à luta, né? Que existe uma força de luta aqui em vocês. E até pode parecer que vocês estão em desvantagem, ou que o mundo está contra vocês. Mas o 7 de paus fala de uma capacidade da gente de vencer, ainda que em adversidade. Então, o que eu leio aqui, gente, que está a favor de vocês também, é uma vontade inabalável, um impulso de vontade que vai ajudar vocês a enfrentar qualquer tipo de coisa, uma confiança também num plano divino sobre a solução das coisas. A solução aqui não é racional, Capricórnio. É uma solução criativa, é uma solução de fé. Como é que um homem vai vencer sozinho 6 contra ele? Ele tem que confiar e estar conectado com uma força maior do que ele. Ele tem que ter fé de que existe um plano para ele. E quando ele se imbui dessa vontade, quando ele se conecta com essa força divina, nada para ele. Então, Capricórnio, o que eu posso te dizer é, esse mês as soluções não vão ser racionais, as soluções não vão ser intelectuais, não vão ser perfeitas também, porque o 7 de paus, ele me fala de uma coisa meio atrapalhada, né? Esse cara, ele tá numa superfície molhada, com sapatos trocados, então, assim, vai tudo meio atrapalhado, sabe, Capricórnio? E ainda assim as coisas funcionam. Mas elas funcionam se você também acreditar que elas podem funcionar. Porque não é lógico, não é racional. Agora, qual é o desafio aqui? Qual que é a restrição aqui? Que vocês ainda também estão lutando um pouco com isso. Aparece na forma da carta do mago. Então eu sinto que vocês não estão entendendo aqui esse mês, Capricórnio, a capacidade que vocês têm de criar a própria realidade. Então vocês estão aqui se batendo com questões racionais, eu vejo vocês pensando em soluções, porque não vai dar certo desse jeito, porque não tem chance, não é logicamente possível que isso aconteça. Mas sabe que eu tenho a sensação, Capricórnio, que o universo está querendo mostrar para vocês algo que é mágico, algo que não faz muito sentido se a gente for pensar pela pura e mera lógica. Vocês vão ter que tá trabalhando esse mês um pouco essa confiança no mistério das coisas que a gente não consegue compreender. E também, e aí a carta do mago para mim é o que ela tá falando aqui, vocês têm que acreditar no fator de co-criar junto com o universo. Que vocês podem criar junto com essa força misteriosa uma realidade. E isso fica mais forte ainda quando a gente olha para carta de ação, que aparece como um Ás de espadas. Então, assim, é usar o intelecto a favor de tudo isso que a gente está falando. Então, não é só entender que, sim, eu tenho valor, eu estou conectado com a força divina, eu posso superar adversidades ainda que eu não acredite nisso. É entender que a minha mente, a minha voz, tem uma capacidade de criar realidade. Nossas palavras têm poder, né? Eu sempre ouvi minha mãe, minha avó falando isso. Palavras têm poder. E aqui isso está muito claro. O mago compreende o poder da palavra, o poder da mente, de que a mente projeta realidades. Então esse mês, Capricórnio, também é um mês muito importante para vocês tomarem cuidado com o que vocês estão falando, entender o que vocês estão pensando. Então, assim, olha como que está a mente de vocês, olha o caos que está essa mente. Será que essa mente está criando coisas legais ou está criando confusão? Isso porque vocês estão ali, ó, tentando encontrar a coisa certa. Gente, não é um mês para tentar fazer o perfeito, certo. É um mês para ir à luta, é um mês de tentar, experimentar. Vai dar certo, ainda que pareça que não vai.
Isso que é interessante, mas tem que confiar. E também tem que trabalhar junto com o universo. Não adianta também você querer acreditar, Capricórnio, que é só eu, é eu por mim mesmo, e se eu não fizer, se eu não resolver, ninguém vai resolver por mim. Cadê a tua capacidade de trabalhar junto com o universo? Esse mês isso está muito importante. É você e o universo juntos, trabalhando juntos aqui. Usando a minha mente coroada, a espada da vitória. A espada que cria realidades ao meu favor. Agora, tem algo aqui bem interessante que é uma resistência de vocês, que aparece aqui na forma da derrota. Que é a derrota da mente. Eu sinto vocês tentando insistir em algo. Insistir em algo que vocês querem de um certo jeito, me parece. Que vocês ainda estão insistindo em fazer a coisa de um jeito meio específico, meio duro, meio perfeccionista. Há uma resistência a entender aqui que não é o caminho, sabe, Capricórnio? Que essa ideia ela já foi derrotada. Mas olha, eu gosto muito dos 5 de espadas desse baralho porque ele tem esse duende, esse homem, eu falo que é um duende, né? Mas ele não é um duende. É esse diabretezinho, que é esse cara rindo da nossa cara, esse trickster, né? Dizendo coisas terríveis pra gente. Ah, você não vai conseguir, vai dar tudo errado. Então eu sinto um pouco que vocês vão nesse perfeccionismo porque tem uma parte do ego de vocês, né, Capricórnio, que fica batendo na tecla de que tem que ser perfeito, de que tem que ser ideal, que não pode errar, de que vocês têm que fazer tudo certo. E aí, quando vocês vão para esse caminho, a coisa fica rígida, dura. E aí o desespero vem, porque as coisas começam a não dar certo. Então tem uma coisa meio de soltar aqui também, sabe, Capricórnio? Desistir, soltar o perfeccionismo e ir para cima mesmo que atrapalhado. É quando você deixa a tua criatividade fluir, meio assim, desengonçada, é que as coisas funcionam. E funcionam muito bem, inclusive. Então solta aí, Capricórnio. A coisa é meio caótica. Eu tô sentindo que esse mês as coisas estão mais caóticas para todos os signos. Para vocês não é diferente. Tem que entrar na dança. E olha que interessante. Toda a leitura de vocês está sendo encaminhada para o Imperador, e é o Imperador também que está regendo essa leitura aqui. O Imperador, ele é uma carta de ordem, né? Ele é uma carta de impulso, de criação, de materialização. Mas eu sinto que esse Imperador, ele aparece aqui mais na força do fogo, na força criativa do que na força de ordem, tá? Eu sinto que vocês precisam acessar essa força criativa do Imperador, que é aquele que vai, né, transformar, colocar no mundo uma criação. É aquele que vai plantar a semente no mundo. Então eu acho que é essa energia que vocês têm que criar. Mas o Imperador está mandando luz aqui de todos os lados. Então também tem a questão da ordem. Eu sinto que não é que é para abandonar a ordem, não é que é para dar um tiro na ordem, não é isso. Eu só acho que não é interessante aqui deixar a ordem tão rígida que ela impeça você de criar. É interessante manter o equilíbrio aqui. A ordem ela é interessante para a gente criar rotinas, estruturas. Isso é importante, né, Capricórnio? Vocês sabem isso mais do que ninguém. Que para a gente construir tem que ser todos os dias, tem que ser com disciplina. Não adianta a gente querer plantar um dia e não plantar no outro. O plantio tem que ser diário. E vocês sabem muito bem disso. E a ordem vem nesse sentido. Mas na hora que a gente está plantando, na hora que a gente está criando, a gente também tem que deixar um pouco da organização de lado e lidar com o imprevisto, e lidar com as coisas que a gente não consegue entender, tá? Eu tô falando aqui de maneira bem geral esse mês, porque eu sinto que uma preocupação aqui mais de ordem profissional do que emocional, tá? Não apareceu nenhuma carta muito emocional aqui. Vejo vocês bem focados em questões de trabalho, em questões mais práticas. Digo isso também porque temos um 10 de ouros invertido aqui, né? Que é uma carta que vocês não querem que eu veja, né, Capricórnio? Que é um medo aqui da escassez, um medo de não conseguir o sucesso que vocês tanto querem. Claro que isso pode também significar vocês com medo de não conseguir construir algo para um relacionamento também, tá, Capricórnio? Mas não vejo tanto essa energia aqui. Eu vou fazer uma coisa diferente que eu nunca faço. Eu vou tirar uma cartinha aqui desse baralho para relacionamento, só para a gente ter, para quem veio aqui pensando em relacionamento. Vou tirar uma cartinha para vocês, meus anjos. 2 cartinhas, vai. Olha que interessante. Apareceu
outro 10 de ouros. Então, assim, sinto que esse mês vocês estão numa resistência até para pensar um pouco em relação. Vocês estão muito preocupados com a questão profissional mesmo, né? Eu preciso chegar nesse sucesso, eu preciso chegar nessa abundância. E junto com esse 10 de ouros aqui, apareceu um pendurado. Então eu sinto que vocês têm um pouco de medo das relações atrapalharem, confundirem ainda mais o mês de vocês. Vou tirar mais uma carta, porque eu sinto, tá, e se vocês, né, abdicarem um pouco aí desse pendurado, sacrificarem, o que acontece? Carta da força. Eu acho que esse mês vocês conseguem lidar melhor com os seus instintos do que vocês pensam, Capricórnio. Eu acho que vocês estão mais no controle do que vocês imaginam, tá? Mas o problema é, como é que eu consigo controlar os meus instintos? É por meio da minha sabedoria, é por meio da minha mente clara, serena, do meu acolhimento. Então eu acho assim, tem espaço aqui para relacionamento. Vocês podem abrir um pouquinho, mas para isso, gente, uma mente mais clara, mais serena, uma confiança, entender que as coisas agora são meio bagunçadas, meio caóticas. Eu sinto que esse mês é um mês mesmo para focar em vocês, porque a força também é o signo de Leão, que fala sobre identidade, fala sobre o indivíduo, né? A gente como indivíduo. Então é um mês mesmo para pensar mais em si. Mas eu acho que tem que aí abandonar um pouco dessas tensões aí, hein, Capricórnio? Vamos para as cartas de conselho? Vamos ver. Ride the Wave. Essa carta tá saindo muito esse mês, né? Navegando na onda, no fluxo, né? Porque as coisas estão meio caóticas, a gente tem que navegar. Strange, de novo, a carta da força. Uma outra versão aqui, é claro. E desejando bem, wishing well. Olha que interessante. Eu acho que a primeira carta é a Navegando na Onda, que a gente vai conversar, porque, óbvio, Capricórnio tem que soltar um pouco as coisas esse mês, confiar um pouco no fluxo. Navegar, né? Navegar na onda, surfar na onda, é entender que as marés são meio imprevisíveis. O mar às vezes dá um caldo na gente. Então, surfar na onda é entender que a gente vai estar ali em meio ao caos, tentando se equilibrar na nossa prancha. Então é um pouco dessa ideia, é se deixar levar também pelo fluxo. Porque eu sinto que esse 7 de paus fala um pouco sobre isso, né? Eu não tenho a vantagem lógica, mas tem algo que me impulsiona, tem algo que me leva para essa batalha. E é essa força que me faz ter a certeza de que eu vou vencer, de que eu vou conseguir superar. Então, um pouco dessa pegada aí, hein, Capricórnio? Tem a carta da força também. Eu acho que, como ela aparece 2 vezes aqui, eu sinto que é um recado para vocês da força que vocês têm. Nós temos um imperador, a gente tem um mago aqui também. Então, temos uma potência aqui, Capricórnio, muito grande esse mês. É interessante que, ao mesmo lado que vocês estão preocupados, vocês estão angustiados, tem uma potência muito grande aqui, de criação, principalmente. É um mês maravilhoso para criar, tá? Para materializar, para colocar a mão na massa, para ir à luta, Capricórnio. É o mês. Agora, se ficar nesse desespero, nessa angústia, na busca do perfeito e das respostas racionais, aí a coisa bagunça. Aí a coisa chia, aí a coisa parece que já começa a não andar como deveria, tá bom? Outra carta aqui, o Wishing Well, que eu acho que é o desejar o bem, é a questão da mente, né? De vocês pensar em coisas mais positivas. Tem uma coisa aqui também de se maravilhar com o que está acontecendo, é tentar encontrar o melhor ângulo das coisas, porque quando a gente também está com essa mente angustiada aqui, a gente não está conseguindo ver o melhor das coisas. A gente está vendo as luzes mais escuras, as coisas mais esquisitas. Então, assim, Capricórnio, é um mês muito potente para vocês. Porém, como eu disse, vejo vocês aí tentando fazer as coisas de maneira muito dura. Tem que dar uma soltadinha aí para as coisas fluírem melhor. Tá bom, meus anjos? É isso que eu tenho esse mês para vocês. Amei a leitura. Desejo um ótimo mês de março. Aproveitem essa energia criativa para criar, para materializar. Mas, como eu disse, soltando um pouco da racionalidade. Gosto daquela frase que diz que às vezes o racional, a lógica é superestimada.
isso aqui é mais válido do que nunca esse mês. Tá bom, meus anjos? Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo.